Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que está preparando você para ser mais um dos nossos campeões, pois temos milhares esparramados por todo o território brasileiro. Seja bem-vindo. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre equação do primeiro grau, um outro assunto muito recorrente em concursos públicos, tá? Então você precisa compreender bem o contexto, resolver uma equação do primeiro grau. Galera, nem sempre o exercício cai uma equação direta, de aplicação direta de resolução. Mas são problemas que, para serem resolvidos, termina numa equação do primeiro grau e aí nós temos que aprender todos os processos de resolução de uma equação do primeiro grau. Então vem comigo para nós relembrarmos esse assunto de muita importância no nosso estudo, ok? Bom, equação do primeiro grau. O que a gente vai ver na aula de hoje, galera? Nós vamos conceituar a equação do primeiro grau, nós precisamos entender o que é uma equação e por que ela é do primeiro grau. Nós vamos ver exemplos e vamos estudar equações com e sem denominadores. E por último, vamos fazer alguns exercícios aí, envolvendo toda a base que nós vamos passar nesse começo de aula aqui. Tranquilo? Então vamos lá, equação do primeiro grau. Galera, o que é uma equação? Equação é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável. Então, quando a gente fala sentença matemática, nós estamos falando daquelas operações, ou é uma soma, uma subtração, multiplicação, divisão. Isso é uma sentença matemática, expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável. A variável é uma letra, é chamada também de incógnita, ok? Então eu posso dizer incógnita, variável, termo desconhecido, ok? Então quando eu tenho uma sentença expressa por uma variável que apresenta um sinal de igualdade, eu tenho uma equação. Por que essa equação ela é dita do primeiro grau? Porque o expoente dessa variável é 1. Se fosse 2, seria do segundo grau, 3 do terceiro grau e assim sucessivamente. Tranquilo? Então está aqui a sentença aberta que apresenta letras expressas por uma igualdade. Numa equação, o sinal de igualdade divide essa equação em duas partes. Uma parte nós chamamos de primeiro membro e a outra parte nós chamamos de segundo membro. Então eu tenho primeiro e segundo membro, antes e depois da igualdade, ok? Um exemplo, eu tenho aqui x mais 7 igual a 16. Então eu tenho o lado esquerdo da igualdade e eu tenho o lado direito da igualdade. O lado esquerdo da igualdade é chamado de primeiro membro, o lado direito de segundo membro. Conjunto universo. Isso aqui é uma outra palavra que vocês vão ver muito, às vezes simbolizado somente pela letra U, tá? Esse U representa conjunto universo. É comum vocês verem nos testes, nos exercícios, U igual a R, tá? Não se assuste se vocês verem isso. Isso aqui quer dizer que o conjunto universo é o conjunto de todos os números reais, ok? Vamos entender o que representa esse conjunto universo. Tá? Então, U quer dizer universo. O que é o conjunto universo, galera? É o conjunto de todos os valores a qual a variável pode assumir. E é simbolizado pela letra U. Então, todos os valores que a variável, que a letra, que o termo desconhecido pode assumir, ele faz parte do conjunto universo. Vamos ver um exemplo. Conjunto dos números naturais pares. Nesse caso, o conjunto universo tem como todos os números pares positivos, ok? Porque números naturais são números inteiros positivos. Quando eu digo naturais pares, eu estou referindo somente aos pares positivos. Então, o meu conjunto universo são todos os números pares positivos, ok? Conjunto verdade. O que é um conjunto verdade? Bom, nós falamos que o universo é um conjunto de várias possibilidades que a variável pode assumir, ok?
Já o conjunto verdade, ele é específico, tá? Ele é o conjunto que contém o valor que a variável pode assumir. Ou seja, é o valor que faz com que aquela sentença, que aquela expressão seja verdadeira. Porque, como eu disse, nós temos uma igualdade. Essa igualdade, para que ela seja verdadeira, eu tenho que ter o mesmo valor de ambos os lados. Então, o valor de x que faz com que essa igualdade seja verdadeira, ele é o conjunto verdade, é o elemento do conjunto verdade. Então, é o conjunto dos valores de U, ou seja, o conjunto verdade ele está dentro do conjunto U, do conjunto universo. É um daqueles elementos atribuídos que torna a equação verdadeira. Um exemplo, um número natural par primo, podemos dizer que é o número 2. Então, se eu quero um número natural par primo, então, nós vimos que temos variados, infinitos números pares naturais. 2, 4, 6, 8 e assim vai embora. Então, o único deles que é primo é o 2. Então, conjunto verdade 2. Viu? Então, vamos lá. Equação. Então, como nós já dissemos, é uma igualdade entre duas expressões. Tá? Então, está aqui um exemplo de uma equação. 3x mais 5 igual a 2 menos x mais 4. Tá? É uma equação isso aqui? É uma equação. Por que que é uma equação? Porque é uma sentença, observe que eu tenho uma soma, subtração aqui, expressa por um sinal de igualdade. Apresenta uma variável, então é uma equação. Tranquilo? Então, resposta é equação. Agora, 3 mais 5 menos 2 menos 4 igual a 3 mais 1. Isso é uma equação? Não, não é uma equação. Apesar de ser uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade, ela não é uma equação porque não apresenta a variável, não apresenta a letra, o termo desconhecido. Então, isso aqui não é equação. Então, essa é a diferença de uma equação para uma que não é equação. Ela não apresenta variável quando não for equação, ok? Bom, olha só esse exemplo aqui. Eu tenho aqui 3... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer nosso curso aí super competitivo do Instituto Federal do Piauí 2016? Então acesse lá o concurso que você vai assistir o restinho dessa aula aí e vai assistir mais 109 aulas que nós temos separadas para vocês que vão fazer esse concurso. Aulas que eu tenho absoluta certeza que irá deixá-los bastante competitivos. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC. Forte abraço. Tchau, tchau.